Pastoral dos Surdos da Arquidiocese tem nova coordenação. 2 novos programas estreiam na programação da TV Horizonte. E ainda, a Mostra de Arte Digital reflete sobre a relação da tecnologia com a sociedade contemporânea. Isso e muito mais no Horizonte Notícia, que começa agora. As celebrações da Semana Santa da Arquidiocese de Belo Horizonte se encerraram com a missa de Páscoa. Ana Flávia de Oliveira também acompanhou a programação da Sexta-feira da Paixão e do Sábado Santo. Na Sexta-feira Santa, haviam galhos de manjericão na ermida de Nossa Senhora da Piedade. A erva representa o cheiro de Jesus ao longo da Via Dolorosa. No dia em que é lembrada a crucificação de Cristo, os católicos ficam em oração. No início da ação litúrgica, que acontece às 15h, o celebrante se deita em frente ao altar como sinal de respeito ao Senhor morto. A celebração aconteceu também na Igreja das Romarias. Está entrando, acho, o 4º ano que eu estou vindo, eu e minha esposa. A gente está mais perto de Deus, que eles falam, está mais perto de Deus que 1.700 metros, é muito bom, né? A gente está numa altura dessa e pedindo proteção a Deus. No sábado de Aleluia, quando o Senhor passa da morte à ressurreição, os fiéis são convidados a fazer a vigília pascal. O silêncio, diante da morte do Cristo, desde ontem às 15 horas, permanecendo até hoje, agora é rompido com a alegria dos aleluias, dos sinos, o hino de louvor, tudo isso nos apresentando a notícia da ressurreição de Cristo. O ritual é marcado pela simbologia do fogo e da água. A vigília pascal, ela traz essa grande marca da água e do fogo, principalmente primeiro do fogo, o fogo novo, onde começa a celebração em torno dele, e de lá nós tiraremos a chama que vai acender o círio pascal, que representa para nós cristãos a coluna luminosa nessa noite santa, que é o Cristo ressuscitado. Quem participa da cerimônia tem a oportunidade de fazer uma reflexão profunda. Daqui para frente é uma nova etapa. Todo mundo tenta fazer tudo de uma maneira diferente. No domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitou para a vida eterna, uma missa foi celebrada logo cedo no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Ao dizer a você, Feliz Páscoa, quero desejar que o seu coração fique escancarado para a luz de Cristo ressuscitado. Porque se essa luz brilhar em nós, em nosso coração, vai nascer o amor, a sabedoria para conduzirmos a nossa vida. A Páscoa é a principal festa da liturgia católica porque ela simboliza a ressurreição de Jesus Cristo. E isso quer dizer uma vida nova, uma vida eterna. É um dia abençoado, é um dia maravilhoso, que é a ressurreição de um modo geral, para a gente renovar todo o nosso espírito familiar, que é a coisa mais importante no mundo. A Pastoral dos Surdos da Arquidiocese de Belo Horizonte tem nova coordenação. Criada há 25 anos, a pastoral procura ajudar surdos e familiares na conscientização de direitos e ampliação de políticas públicas. Participantes da Pastoral dos Surdos da Arquidiocese de Belo Horizonte participaram da missa de Páscoa no último domingo no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. A celebração teve tradução na língua brasileira de sinais. Na ocasião, Padre Wagner Douglas foi oficialmente apresentado como representante da pastoral. O trabalho da Pastoral do Surdo, ele acontece, já estamos celebrando 25 anos de trabalho de evangelização, e ele acontece de forma tão bonita assim, de fazer essa inclusão do surdo, porque ele tem uma língua própria, ele fala a língua brasileira de sinais. Então, para ter esse contato, essa aproximação, a gente busca através das celebrações próprias, com as leituras feitas por eles, as músicas e a celebração com todo um cuidado para que eles possam sentir e celebrar. Segundo o padre, a função da pastoral vai além da evangelização. Também oferece ajuda em serviços que o governo deveria dar aos surdos. A pastoral faz essa ponte, colocando um intérprete, fazendo essa assistência social também. O curso de Libras é oferecido pela pastoral, os intérpretes também, como eu disse, são surdos, que a língua é dele, então ele fala a sua língua e ensina. Na PUC Minas, a celebração de Páscoa para a comunidade universitária foi presidida pelo reitor Dom Joaquim Moll. Antes da missa, os participantes assistiram a uma apresentação musical.
A missa de Páscoa na PUC Minas reuniu funcionários, alunos e familiares, graças a uma mudança que foi feita. Até o ano passado, ela era celebrada durante a semana. Dessa vez, foi no próprio domingo. Essa é a primeira missa da PUC realizada no domingo, que normalmente era durante a semana. Eu achei isso muito importante, porque para as pessoas verem, sentirem que verdadeiramente hoje é o domingo de Páscoa. A Páscoa é a celebração mais importante para o cristianismo, afinal marca o rompimento de um dos maiores temores da humanidade. A ressurreição, ela teologicamente, a marca da vitória de Jesus sobre a morte. O último inimigo, digamos assim, da vida é a morte, e a morte foi vencida pela ressurreição. Então a morte, se ela era compreendida como algo definitivo, que nos cala para sempre, que tira a nossa existência e somos simplesmente sepultados, a morte agora é uma travessia, é um pulo para a vida, é um salto, né, para a vida plena em Deus. A ressurreição de Jesus foi celebrada com um concerto da Orquestra Camerata, que faz parte do projeto Música nas Escolas. Eu optei por fazer o quê? Pegar um pouco do barroco italiano, depois partir um pouco para o barroco alemão e terminar com o barroco inglês, né? Então a gente pega alguns dos principais compositores barrocos da época, que é Vivaldi, Bach, Handel, né? E Purcell. Então o nosso repertório hoje é especialmente voltado para a Páscoa. Alegria que contagiou Dona Hilda. Ela veio de Betim para acompanhar a celebração de Páscoa e saiu daqui encantada. Eu nunca assisti a primeira vez e gostei muito, porque sempre quando eu sento para ouvir alguma coisa, às vezes eu cochilo. Hoje eu não cochilei, né? Gostei demais. A tradição de convidar os fiéis aos bons alimentos do corpo e da alma, a evitar o desperdício e o hábito de se sentar à mesa com quem quer que seja, viraram tema de livros sobre o Papa Francisco. A obra traz receitas que dizem muito sobre a trajetória do pontífice. Pranzo e arrivederci. É com estas palavras que o Papa Francisco encerra todos os domingos a oração do Ângelus, dirigindo os já tradicionais votos aos milhares de fiéis reunidos na Praça São Pedro. Foi pensando nisso que o escritor italiano Roberto Alborguete lançou o livro A Mesa com o Papa Francisco, a comida na vida de Jorge Mário Bergoglio. A obra repassa as principais etapas percorridas pelo cardeal arcebispo de Buenos Aires, conjugando alimentos terrestres e espirituais. Francisco já está habituado a se sentar à mesa com quem quer que seja, os pobres, funcionários do bandejão do Vaticano e os jovens. Citando estes e outros exemplos, o escritor também fala da rejeição do pontífice contra qualquer tipo de desperdício. O livro ilustrado tem 40 receitas simples e de tradição popular, inspiradas por reuniões, viagens, experiências e memórias de infância do Papa. Jornalista Rodrigo Alvarez lança livro sobre Jesus Cristo em Belo Horizonte. Confira na reportagem de Ana Flávia de Oliveira. O livro Jesus, o homem mais amado da história, é o 7º da carreira do jornalista e escritor Rodrigo Alvarez. A publicação foi lançada esta semana na Casa Fiat de Cultura, em Belo Horizonte. O texto é voltado para o leitor que quer saber sobre a vida de Jesus Cristo. Eu escrevi pensando em todos, entendendo que Jesus Cristo é um personagem que pertence à história da humanidade. Então, acho que ao longo desses 2000 anos houve muitas disputas para entender, para se ter a posse da verdade sobre Jesus Cristo, no momento em que você começa a pesquisar, entender, estudar a fundo os manuscritos, os evangelhos, como eles foram ao longo do tempo e também as suas modificações, quando você compreende os textos iniciais do cristianismo, os textos, os manuscritos encontrados recentemente, mas que foram escritos naquela época, depois de uma compreensão maior, ou seja, mais ampla, dos documentos históricos, das fontes mais primárias que a gente tem, aí você entende Jesus Cristo também mais amplo. Na palestra de lançamento, o Rodrigo não se limitou a um bate-papo com os leitores. Um músico leu trechos do livro e cantou canções que tratam da relação das pessoas com Jesus. Poeira entre meus olhos, não fico zangado. Eu
entro a fundo em todos os momentos da vida de Jesus Cristo, principalmente falando da vida pública dele. Começando por João Batista, um personagem tão importante, mas tão importante, que os evangelistas resolveram começar a história de Jesus por ele e não por Jesus. Apesar de ter se consagrado como um autor que escreve livros com a temática religiosa, Rodrigo pretende presentear os leitores com outro tipo de literatura. É um tema tão denso, tão rico, interessante, que certamente eu vou continuar nele, já continuo, já tenho, a pesquisa não para, né? Quando você começa um certo tipo de imersão, é difícil você sair dela. Então eu vou continuar a temática, até porque esse livro termina na morte de Jesus Cristo. E eu preciso continuar contando o que veio depois. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho um projeto antigo já de escrever ficção, sem fugir muito da linha, porque a minha ficção lida muito com a realidade, com a não ficção, com a pesquisa, com a investigação de campo. A edição trimensal da revista Faço Parte destaca a evangelização e o cuidado com os mais pobres nos 10 anos da campanha. Na edição de abril, maio e junho, você vai conhecer 3 paróquias que implantaram o NAASP, Núcleo de Acolhida e Articulação da Solidariedade Paroquial, e saber mais sobre o trabalho missionário feito na região do Vale do Paraopeba. A revista traz também a programação completa do novenário de Nossa Senhora da Piedade até agosto e os trabalhos sociais realizados com as contribuições da campanha Faço Parte. Imperdível, não? E anote aí, quem for ao santuário no dia 15 de abril poderá participar das orações pelo laicato e em 15 de maio das orações pelas mães que perderam seus filhos para as drogas. Daqui a pouco você vai conhecer os novos programas que entram este mês na grade da TV Horizonte. Não perca, eu volto já.